Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por sua graça e misericórdia esta que se renova a cada manhã, misericórdia que, se não fossem as mesmas, há muito nós já não existíamos. Se não fosse a bondade, a paciência, a longanimidade de Deus, eu tenho certeza que há muito este planeta já tinha virado uma bola incandescente, já teria explodido e os seres humanos varridos da Terra, porque cada dia que passa é mais violência, é mais crime, é mais imoralidade, é mais sujeira, é mais baixeza, e o ser humano desce de uma maneira vertiginosa para o que não presta e se propõe, se entrega de corpo, alma e espírito nas mãos do inimigo de Deus, de Satanás, e são usados por ele. Cada dia nós presenciamos menos do temor de Deus no coração das pessoas e mais falta de reverência, de conhecimento, de equilíbrio, sabe, de justiça entre as pessoas que compõem e vivem em nosso tempo, que fazem a história contemporânea. Eu estava no programa passado interrogando aos meus telespectadores: será que Deus existe para a maioria das pessoas que vão à igreja, que carregam a Bíblia, que cantam, hein? E que professam, de alguma maneira, crer em Deus e que usam o nome de Deus em momentos que lhes são próprios, mas o restante está completamente ausente. Então, afirmei no programa passado que, na verdade, chego à conclusão de que o Deus Todo-Poderoso que disse a Abraão em Gênesis 17, verso 1, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, este não existe para a maioria do povo. Existe um mito, existe uma tradição que o catolicismo legou para as igrejas evangélicas, e isto ficou na maioria, está implantado na maioria do coração do povo, sabe, de um Deus em três pessoas. Isto é um paganismo, isto é um absurdo, isto é uma monstruosidade, isto é algo inconcebível, é uma coisa que não tem lógica, que não tem sustentação bíblica e que apenas se arraiga no coração daqueles que abrem a porta para que Deus deixe de existir completamente na vida deles. O catolicismo pintou uma doutrina chamada Trindade, de um velho barbudo, de um moço mais novo, não é? O velho representando o pai, o moço representando o filho e uma pombinha representando o Espírito Santo. Ora, amigo telespectador, este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é espírito, é infinito, é invisível, enche os céus e a terra. Se você subir aos céus, ele vai estar lá. Se você descer aos mais baixos abismos, lá você o encontra. Se você for à profundeza do mar, ele vai estar lá. Este é o Deus da Bíblia. É o Deus que você não pode fazer absolutamente nada sem que ele veja, perceba, filme, grave, e aquela ação em algum momento será testemunha contra você, a seu favor ou contra você. Amigo telespectador, então, afirmando que as pessoas apenas
herdaram do paganismo e do catolicismo uma crença errada a respeito de Deus, convido você para crer no Deus da Bíblia, o Deus Espírito, que se fez conhecido através de seu Filho Jesus Cristo. Filho não quer dizer uma criação extra para um outro Deus na divindade. Filho quer dizer um corpo para o Espírito habitar. Se você não pode ver o grande Deus Espírito escondido atrás de Jesus Cristo da carne humana, eu tenho dó de você, porque Jesus nunca mostrou o Pai como uma pessoa separada, mas disse: o Pai que está em mim é que faz as obras. E o Pai nunca esteve ausente daquele corpo, porque ele disse: este é meu filho, em quem tenho o prazer de habitar. Este é o Deus das Escrituras. Então, que como Espírito infinito e invisível, se escondeu atrás da carne de um homem chamado Jesus e realizou aqui o grande caminho para o escape da humanidade, o meio de reconciliar o homem consigo. Por isto, este corpo que serviu de mediação, de sacrifício, torna-se o mediador, é o único meio para você encontrar o Deus Espírito, que é santo. Olha, eu não tenho palavras, não existem palavras em nenhum idioma do mundo que pudesse expressar a santidade de Deus. Se eu dissesse e levasse para o superlativo e dizer que Deus é santíssimo, isto ainda é muito pequeno em relação àquilo que ele é. Se eu dissesse que ele é boníssimo, isto é muito aquém da bondade e da misericórdia de Deus. Não se pode imaginar. Mas este Deus é um Deus muito bom, muito justo. Então, para você sempre não esquecer, quero lembrar que se Deus é bom, ele tem que ser justo. E se Deus é justo, ele precisa aplicar penalidade para aqueles que transgridem. Porque se a sua lei não tiver a devida penalidade, então aquilo não existe, não terá nenhuma validade. Agora, é certo, e tenho 52 anos de idade e vivi o tempo suficiente para poder ter certeza do que eu estou te falando. Tudo que o homem semeia, ele também ceifará. Pode esperar, mais cedo ou mais tarde, teus pecados te encontrarão, mas tuas boas ações, como diz as Escrituras, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Eu sei que Deus não se esquece absolutamente daquilo que é feito aqui sobre a terra. Mas eu quero lembrar aos meus telespectadores, porque eu prometi no programa passado, que eu lhes mostraria que um Deus que está em todas as partes e que assiste cada pensamento e cada palavra e cada ação de 6 bilhões de pessoas que existem no planeta e atende o clamor de um filhote de um leão lá nas savanas da África, conhece tudo a respeito da tua vida, chega um momento em que o homem abusa da misericórdia, da sua paciência e da sua graça, e Deus então o varre de sua presença. Como é que é? Porque se ele vai estar em todos os lugares, como é que um homem pode ser varrido, lançado, aniquilado de sua presença? Isto quer dizer, ora, quando você precisar dele e chamar por ele, ele vai estar estático.
ele vai estar ali e, numa linguagem bem clara, ele vai fazer de conta que não está te ouvindo e nem te vendo, porque, na verdade, ele ouve e ele vê e ele sabe todas as coisas. Talvez, quando você precisar dele, você notará que você foi varrido da presença dele, que ele não para mais para te ouvir, que o seu gemido e o seu clamor já não atinge mais a bondade de Deus. Nós temos algumas citações das Escrituras de oportunidades de pessoas que são abandonadas. Eu falei no programa, nos programas anteriores, sobre o chamado de Abraão e como Deus veio a Abraão e disse para Abraão proceder. Abraão não conhecia, não sabia o que era a presença de Deus, como eu disse no programa passado, que se as pessoas de fato crescem na existência de Deus, não mentiriam, não roubariam, não adulterariam, não brigariam, não teriam dentro dos seus lares e no seu comportamento diário as ações que têm. Mas por quê? Porque eles teriam vergonha de Deus ver os atos que eles estão praticando. Mas como eles não têm consciência que Deus está ali porque ele é invisível, então eles fazem o que fazem, o que estão fazendo. Então Deus disse para Abraão, para que Abraão saísse da sua terra, do meio da sua parentela. Mas Abraão não entendeu a voz de Deus. Levou seu pai, levou seu sobrinho Ló. E na primeira oportunidade, no primeiro aperto, eu conheço tantas pessoas que são assim, quando a carga vem, eles não podem suportar a pressão. Então Abraão correu para o Egito. Por 2 vezes. E lá vem Abraão trazendo consigo a Agar, que seria o problema. E daqui um pouquinho, por ter ido ao Egito, vai mentir, vai se apostatar e Deus diz, bom, então eu vou deixar você agora. E a Bíblia termina o capítulo 16, verso 16, dizendo que Abraão tinha 86 anos e começa o capítulo 17, verso 1, dizendo que Abraão tinha 99 anos. 13 anos de silêncio. Deixa aí, fica aí com seu filho, faça o que você quer fazer. Você não quer diversão, você não quer pecado, não quer imoralidade, não quer sujeira. Pode fazer, mas depois as lágrimas e os problemas virão também. Aguardem. A civilização atual vai colher não. Vai colher, seria incredulidade, seria falsidade da minha parte. Está colhendo. Não foi isto que eles queriam? Modernidade? Então fica com seu filho homossexual dentro da sua casa agora. Ei, aceite agora, com a boquinha fechada, sem criar caso, sua filha, agora com atos de prostitutas, com um homem hoje, com outro amanhã, e vira menina de programa. Colha aí os frutos da sociedade, de filhos desequilibrados, desajustados, de marido incrédulo, adúltero, porque você escolheu isto. Você plantou e você está colhendo sociedade. Viu? Temor de Deus, leitura da Bíblia no Congresso para dirigir as sessões e fazer as coisas pautadas nas Escrituras não serve, não. Então, criem leis abomináveis e depois amargue sobre essas leis. Estas são verdades que não se pode negar em absoluto. Podem legalizar o homossexualismo, mas cada dia a sociedade vai colher mais desastre. Viu? Libere a censura, depois veja aí a quantidade de garotinhas, com 12, 13 anos que estão hoje já na prostituição. Libere a censura e veja o tamanho do crime organizado. Vamos! Coloque a televisão
para dirigir sua família e o modelo das novelas para você ver se o seu lar vira ou não vira uma desgraça. Tudo isto é pessoas que estão varridas da presença de Deus. É triste, mas é verdade. Vamos ler a Bíblia aqui para ver o que o pecado faz. Faz Deus se distanciar. Vocês não querem? Tudo bem. Não precisam. Não querem reconhecer. Não querem ter temor de Deus. Querem serem liberais, não é? Tudo bem. Deus não existe, você não está vendo, você pode fazer o que você quiser. Tudo bem. Vamos aí, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 17, verso 23, dentro desta programação de fé perfeita, quando nós estamos estudando o que é ser varrido da presença do Senhor. Não é que Deus não esteja vendo, é que Ele não mais intervém nesta situação. Ele cruza os braços, ele faz de conta que não ouve e que não vê. Como ele fez, por exemplo, em tantas oportunidades. Será que Deus não viu Adão pecando? Depois veio e disse, onde você estava? Será que Deus não viu o Caim matar o Abel? E ele pergunta, onde está o teu irmão Abel? Será que Deus não sabia o que Sara estava fazendo atrás da tenda? E ele pergunta, onde está Sara, tua mulher? Deus sabe todas as coisas. Mostrou que Caim tinha matado, disse o sangue de Abel está clamando. Mostrou que ele conhecia o que Sara estava fazendo e onde ela estava, disse, ela está na tenda, por que ela está rindo aí atrás? Deus sabe o que você tem pensado, feito. Ainda que muitas vezes ele fique estático, ele fique como cego, ele fique como mudo, ele fique paralisado e você talvez se debatendo. Escute só, existe um preço pela penalidade do pecado. Pecado, meu amigo telespectador, o caminho de um transgressor é um caminho muito difícil, muito pesado. O fardo é pesado demais. Mas deixa eu ler aqui o capítulo 17 do segundo livro de Reis. Vamos ver aqui, a partir do verso 20. Por isto o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu. Deixe os problemas vir agora. E os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Verso 21. Porque rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Será que tem preço depois? Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito e nunca se apartaram deles. Escutem, querem viver assim? Olha, você pode ser crente, carregar a Bíblia, ir para dentro da igreja, quer vestir curto, vista, quer cortar o cabelo, corte, quer se pintar, se pinte, quer ir jogar futebol, vá, quer contar piadas, faça, quer fazer da igreja um clube, faça, quer fazer uma escola de samba, um lugar de contos, faça, quer ter bastante cabeludos aí, com rocks e todas essas sujeiras e ritmos mundanos, tenha. Mas olha aqui o que eu estou te dizendo, não espere céu nem arrebatamento, esperem ser varridos da presença do Senhor pelos pecados que estão cometendo. Verso 23 do capítulo 17 do segundo livro de Reis. Até que o Senhor tirou Israel diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos. Você não acredita em mim? Você não acredita que Deus mandou o profeta? Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje, até
essa profecia aqui das Escrituras é um fato. Bom, pastor, mas este é um versículo isolado. Vamos dar um pouquinho mais. Esta é a casa de Israel. Vamos virar um pouquinho as páginas, ainda no segundo livro de Reis, no capítulo 24 deste livro, nós encontramos uma outra citação. Capítulo 24, no verso... Vamos ler do verso primeiro. Nos seus dias subiu Nabucodonosor. Você não sabe porque certas pessoas são usadas para determinadas finalidades. Nasceram para isto. Rei de Babilônia e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. Verso 2. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, problemas e mais problemas. As tropas dos moabitas, peque bastante e colha a consequência. As tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para os destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Não aceitam profeta para estes dias, né? Mas olhe bem a condição que a igreja está. Gente, deixa eu falar para você bem claro aqui, amigo telespectador. O mundo está endemoniado, louco. O mundo está no maligno e a igreja foi engolida pelo mundo. Em outras palavras, eu estou dizendo, sabe bem o que está acontecendo dentro das chamadas igrejas cristãs? Estão loucos, são endemoniados, educados, polidos, demônios, citando a Bíblia como o próprio demônio citou para Jesus, para cauterizar e para fazer o povo se curvar a ele, o que os demônios queriam fazer com Jesus. Você não quer crer na palavra dos profetas, mas a igreja foi varrida da presença de Deus. E ainda a gente enganado, porque você vê, para encher tem que deixar o liberalismo e o mundanismo entrar. Faça oposição ao inferno para você ver. Verso 3 do capítulo 24. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá. Laodiceia era morna, vomitada da boca de Deus, onde pessoas se dizem cristãs, são cegas, nuas, pobres e miseráveis e desgraçadas. Isto não é papel nem condição daqueles que vivem na presença de Deus. Assim sucedeu a Judá para o afastar da presença do Senhor, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. São os atos, são as práticas que levaram Deus a tomar tal posição e levou também Deus a virar as costas para isso. Mas vamos aqui mais uma escritura, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 20. Aliás, eu ainda vou ler o verso 20 do capítulo 24 aqui, antes de mudar para 2 Crônicas, capítulo 7. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua presença. Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Então os arrancarei da terra que lhes dei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Ai, 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 ai. Sabe o que é que está lá no lugar do templo que foi construído por Salomão? A mesquita de Omar, um templo muçulmano. Sabe o que virou aquele lugar que era chamado de igreja, casa de Deus?
É blasfêmia chamar o que nós temos hoje de igreja. Chame de loja, de clube, chame de casa de negócio, de empresa, mas chamar isto de igreja. Deus disse, porque eu os lancei da minha presença. Termina o programa. Isto é tão sério. E Davi sabia disto, porque Davi pecou, matou e adulterou. Mas caiu num desespero e disse, Senhor, não me lance de tua presença. Leia aí, eu não tenho mais tempo, o Salmo 51, versículo 11. Não me lances de tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Pequei, o meu pecado está sempre diante de mim. Mas cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances de tua presença. Essa deveria ser a tua oração, amigo telespectador, enquanto eu te desafio a crer e provar que você crê em Deus. Tenha temor e viva reverentemente em sua presença, ou você será arriscado. E se você tem falhas como teve Abraão e caiu como caiu Davi, é hora de você clamar para um levantamento. Vamos orar, porque meu tempo já acabou. Pai, eu tenho proposto e levado o povo à verdade da tua palavra e os convidado a refletir suas palavras, seus pensamentos e suas ações. E se alguém está agora necessitando da tua ajuda, sem que se aprofunde para o inferno, eu oro que o Senhor atenda o coração que clama e pede por misericórdia, por uma chance, por uma oportunidade, por perdão, por temor do Senhor, por uma mudança de vida. Eu oro pelos lares e pelas famílias, em nome de teu Filho Jesus. Atende e ajude o clamor daqueles que querem acertar a vida com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, chegamos ao final deste programa e nós deixamos aqui o nosso contato para que você possa receber em sua casa, em sua residência, gratuitamente CDs, DVDs e literaturas que nós enviamos para a sua residência. Você pode mandar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos escrever para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou até nos telefonar através dos telefones 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Acesse o nosso site www.feperfeita.org.br e você pode assistir os nossos cultos terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Acompanhe a programação 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita. Acesse www.feperfeita.org.br. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.